é o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Abra sua Bíblia, na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o capítulo inteiro. Nosso tema hoje é a vinda do Senhor. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, o Senhor como ladrão. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurar diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem quando o fazem também com outras escrituras, como fazem com outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como agora, como até o dia da eternidade. Senhor, eis-nos aqui, temos diante de nós esse grande compromisso de falar sobre a volta do Senhor Jesus. O teu povo precisa aprender a viver hoje como o Senhor voltasse hoje. Porque durante muito tempo se propagou que deveríamos viver hoje como se o Senhor voltasse amanhã. Mas acabamos de ler que o dia do Senhor será realmente tão impactante, porque vai pegar muita gente de surpresa. As virgens loucas não estão enchendo suas lamparinas. As prudentes, sim. Que nós sejamos do grupo das virgens prudentes que encheram suas lamparinas com o azeite do Espírito Santo. Que o teu povo passe a viver essa expectativa, não dando valor a essas coisas que atraem, coisas que são colocadas pelo príncipe deste mundo, príncipe que vai ser queimado juntamente com os espíritos que o seguiram, os anjos que o seguiram, e numa fogueira só, os ímpios lá no lago de fogo e enxofre serão desmanchados. Ó Deus, que o teu povo almeje a primeira ressurreição, que o teu povo almeje a volta de Cristo para ser transformado de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis, e assim podemos contemplar a glória do Senhor, com poder e grande glória. Ó Deus, trabalha na nossa vida, nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. A vinda do Senhor é o nosso tema. Nós somos adventistas. E adventista é aquele que espera a segunda volta de Jesus. Advento. Mas eu também sou batista, porque nós somos batistas, porque nos batizamos, inclusive, por imersão. Nós somos presbiterianos, porque nós temos um presbitério, presbíteros atuantes. Nós somos metodistas, porque nós temos método no nosso serviço de culto, no nosso ensinamento. Nós somos católicos, porque somos universais, a Universal Assembleia dos Santos, que está registrada na Bíblia Sagrada. Mas a nossa ênfase hoje é realmente a nossa razão social, que é adventista. Então, muita gente não sabe porque somos adventistas da promessa. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, e para que esse momento difícil de aguardar a volta do Senhor Jesus não seja tão doloroso, nós cremos na promessa do Consolador. Tem gente que está esperando, mas não tem esse Consolador agindo como age na nossa vida. Então, por isso, nós somos adventistas da promessa. A nossa ênfase é promessa. Promessa, porque a nossa igreja surgiu em 24 de janeiro de 1932, lá na cidade paulista, onde um servo de Deus orou
e pediu: Senhor, não me deixa morrer nesse estado de miséria espiritual. E naquele instante ele foi batizado no Espírito Santo. E o grande texto que qualifica a nossa igreja, a nossa comunidade, está em essa promessa, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Mas uma ênfase na condição de adventistas, a vinda do Senhor. O apóstolo São Pedro, ele tem um final, eu diria, apoteótico. Sabe, eu que tenho dificuldade, eu sou colérico, tenho dificuldade para aceitar as posturas de um sanguíneo, né? Mas Deus quis que eu soubesse administrar isso. Casei com uma sanguínea, né? Trabalhei com sanguíneo a vida inteira, né? O pastor Miguel, o pastor Steve, o pastor Zé Ramos, pastor Antônio Gonçalves Gomes. Então, Deus me coloca para assim, conviver, para administrar, porque o colérico tem uma dificuldade para entender essa impetuosidade, porque o sanguíneo ele sobe assim rapidinho, mas também cai, que é uma maravilha, né? E já a gente que é colérico tem mais uma regularidade. Mas o problema nosso é a questão, já está na própria definição, colérico. O problema é a ira, o temperamento, muitas vezes, se não for transformado pelo Espírito, se não for transformado pelo Espírito, é um desastre. É acumular erros em cima de erros. Então, precisamos ser transformados pelo Espírito. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Pedro era um sanguíneo e Paulo era um colérico. Só que os dois, olha só, você vai ver em Gálatas, Paulo dá uma dura em Pedro, porque Pedro estava muito bem no meio dos gentios, conversando, estava à vontade. Aí, quando começaram a aparecer os judeus, ele começou a se esquivar, começou a sair de lado. Paulo ficou indignado com aquilo e deu, no pronunciamento dele, na Epístola aos Gálatas, lhe resisti na cara porque era repreensível. Agora, eu vejo esse Pedro enaltecendo o trabalho de Paulo nessa epístola. Ele diz, como o nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas epístolas, falando o quê? Da volta de Jesus. Então, eu quero, nesta última epístola que eu escrevo, quero dizer que entre eu e Paulo não existe diferença essencial. E existe uma diferença de temperamento. Mas eu admiro. Eu não tive a escola que Paulo teve. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Então, Paulo era membro do Sinédrio. Agora, eu estou aqui ratificando tudo que ele escreveu. Eu não estou retificando, eu estou ratificando tudo que ele escreveu. A respeito do quê? Da vinda do Senhor. E esse capítulo 3 é o finalzinho dos pronunciamentos de Pedro. É fantástico. Eu admiro muito Pedro, porque o covardão lá do pátio da casa de Caifás, que nega o Senhor Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e quando o galo cantou, ele caiu num pranto terrível, a ponto dele sair dali, falou, eu não sirvo para ser discípulo, não sirvo para ser apóstolo, eu sirvo para ser pescador. E ele quer voltar para a pesca. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele já começa a demonstrar uma preocupação com Pedro, preciso cuidar de Pedro. E ele vai lá na praia, e lá ele ministra a cura para Pedro.
Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E Jesus vai na praia, e eles tinham passado a rede lá e não tinham conseguido pegar nada. E Jesus falou, vai lá, pega lá, passa a rede de novo. Aí eles disseram, sob a tua palavra lançaremos a rede. E eles tiraram 153 grandes peixes. E aí, quando eles chegam na praia, né, com aquela colheita maravilhosa de peixes, eles já têm um fogo, né? Pedro tinha negado a Jesus diante de um braseiro. E agora, diante de um braseiro, lá na praia, Jesus cura Pedro. E sabe o que tinha lá e que ninguém fala de onde saiu esse peixe? Já tinha um peixe lá sendo assado, naquela fogueira. E naquela fogueira, que nós já fizemos no nosso retiro, né? A fogueira, que num primeiro momento pode ser... Nós fazemos 2 lances. A fogueira do pátio da casa de Caifás, quando nós negamos a Jesus. E nós vamos reviver isso, vamos confessar. Quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus? Quantas vezes nós fizemos questão de demonstrar que não somos cristãos, que somos crentes em Jesus? Todas as vezes, quem critica Pedro está igualzinho ele. E depois a gente faz um momento da fogueira lá na praia, onde tem um peixe e onde Jesus começa a tratar de Pedro e fala para ele 2 vezes. A primeira vez, agapaon, Pedro responde fileon, ou seja, eu não tenho essa competência para amar com o amor apesar de. Vamos distribuir isso em miúdos. Pedro, tu me amas com o amor apesar de? Pedro responde, eu amo com o amor por quê? Eu amo com filéu. Agapaon, fileon. Segunda vez, agapaon, Pedro responde novamente, fileon. Ou seja, não tenho condição de amar como Cristo ama. O amor apesar de. Aí a terceira vez, aí Jesus fala assim, fileon, Pedro, e Pedro responde, fileon, ele fica todo satisfeito. Mas aí Jesus diz para ele algo. Por que eu estou falando tudo isso aqui, ó? Que vai cair nessa epístola aqui. Verdade é, Pedro, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores velho, outro te vestirá, e outro te cingirá, e te levará aonde tu não queres ir. E aí o próprio João disse, ele estava falando a respeito da morte, com a qual Pedro iria glorificar o Senhor Jesus. Ele está perto desse momento aqui, gente. Presta minha atenção, nesse capítulo 3 aqui, esse finalzinho da segunda epístola, ele está pertinho desse momento. E ele fala da vinda do Senhor. Ele fala para nós não nos apegarmos a esse momento. Não, como disse Paulo, ele mais uma vez ele vai falar isso. Aí você vai lembrar de tudo que Paulo falou. Olha só, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. E Paulo diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis a esse mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Ou seja, não gostem desse mundo. O João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que eu tenho que amar? Eu tenho que amar a vinda do Senhor. E por que esse povo evangélico está se apegando a tantas coisas?
Nós temos falado aqui, queridos, queridas, que Satanás, ele não pode enfeitar o lago de fogo e enxofre. Não tem condição. Lago de fogo e enxofre não tem enfeite. Não tem. Não há maquiagem para aquilo, porque aquilo é terrível. Mas ele pode, ele faz, ele enfeita o caminho para o inferno. Largo, espaçoso, cheio de glamour, cheio de atrações, e as pessoas se apegam. As pessoas se distraem. Enquanto deveriam estar com o sentido, vinda do Senhor, vinda do Senhor, vinda do Senhor. Quando nós fizemos o festival, fizemos 3 festivais de música, e do qual saiu o Anário Brado de Júbilo, edição dos festivais, e pela inspiração do Espírito Santo, eu tenho lá 3 composições. E nesses festivais, a gente trazia maestros, músicos de outras igrejas, e um deles, eu me lembro do maestro Ezequiel, ele ficou admirado. Falou, por que vocês, nas músicas de vocês só falam de vinda do Senhor, da volta de Jesus? Naquele tempo era assim na igreja. Naquele tempo só se falava em volta de Jesus. Hoje, até a intelectualidade distraiu muita gente. Até a hermenêutica, né? Muita gente tem assim um orgulho que não é santo, de saber fazer uma interpretação de texto, hermenêutica, exegese, homilética. E aí, de repente, você tira o foco, você não leva as pessoas ao grande sentido de vida que é a vinda do Senhor. Os crentes estão distraídos. Paulo diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fica gostando dessas coisicas assim. A Bíblia mostra que a fé é mais preciosa do que o ouro. Pegaram 75 quilos de ouro aí com os policiais. E a Bíblia diz que a prova da nossa fé, Pedro mesmo diz, é mais preciosa do que o ouro que perece. E sabe o que eu vejo? Tem muita gente que está pensando muito mais nas ruas de ouro do que em Jesus. Tem gente que quer realmente as ruas de ouro. E as pedras de jaspe luzente, e tanta... Mas o que adianta aquilo tudo sem Jesus? E aí ele fala assim, olha, eu estou falando isso, já estou na conclusão, já é a 2ª carta que eu estou falando. Lembrem-se do que foi falado pelos santos profetas e do mandamento. Qual foi o grande mandamento do Senhor Jesus? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Apressem. Pedro fala, é o único que tem coragem de dizer o seguinte, aguardando e apressando-vos. A igreja está apressando a volta de Jesus? Está tranquila, deitada eternamente em berço esplêndido. Mas tranquilo, isso aqui está bom demais. Afinal de contas, nós estamos no Tatuapé, um dos melhores bairros da cidade de São Paulo. Não tem nada do Anália Franco que possa se comparar a Jerusalém celestial, gente. E o principal é encontrar com Jesus, abraçar Jesus. Ir lá, na árvore da vida.
entrar na cidade santa pelas portas. Isso é lindo demais. Aí a gente fica, os profetas falam, a Bíblia toda diz, a Bíblia é assim, ele vem, nos evangelhos, ele veio, e aí depois as Atos e as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, de Judas e o próprio Apocalipse. Ele voltará, ele virá. É isso a Bíblia. Se a Bíblia é isso, por que a minha vida aqui não é nesse sentido, não tem esse sentido? É uma questão assim, tão prática, sabe por quê? Jesus pode voltar amanhã. Nos nossos cálculos, nós temos que fazer do homem são as preparações do Senhor, a resposta da boca. Para mim, o maior entendido no ranking de povos alcançados é o pastor Ronaldo Lidório. Ele disse, faltam 2.000 povos. E Jesus disse, o evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e então virá o fim. Agora, gente, só que a gente não leva em conta o que está acontecendo, como é que o Senhor está alcançando. Deus está pegando a tecnologia e utilizando como ferramenta e não como arma. Mas a maioria dos cristãos pega essa tecnologia, né, que está aí na mão, principalmente dos meninos do quarto, dos garotos do quarto, das garotas do quarto, e transforma isso em arma. Mas Jesus, ele pega e transforma isso o quê? Numa ferramenta. E isso está alcançando. Tem histórias lindas. Tanto que eu posso... Hoje tem 2.000 pelo ranking, mas amanhã pode não ter. Lógico que tem outro fator, né? Você é mortal. Se você morrer agora, Jesus voltou para você. Porque você sai do tempo Cronos e entra no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Você não vai notar a passagem do tempo lá na sepultura. Então, tanto que meu avô, que morreu há muito tempo, como meu pai, que morreu bem depois, os dois vão ressuscitar juntos. Então, para quem morre agora, Jesus já voltou. A sepultura nivela todos os seres humanos, nivela mesmo. No caixão não dá para levar nada. O que dá para levar no caixão? Ontem estava fazendo até uma brincadeira, né? De alguns lugares aí que trocam as pessoas, os defuntos, que passam a mão em determinadas roupas, os especialistas nisso, porque nem com a roupa que a família deu ele vai, porque você não leva nada no caixão. Agora, qual é a diferença? Primeira ou segunda ressurreição. Bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele não terá poder a segunda e definitiva morte. Nós temos agora, a morte para nós é uma paralisação da vida. Mas a segunda morte é a extinção da vida, que é lago de fogo e enxofre. Então, agora, querido, querida, você tem o quê? A condição de mortal. O apóstolo São Paulo diz, nós somos entregues à morte o quê? O dia todo. Então, você não tem que ficar aguardando a vinda de Jesus para agora, para daqui a pouco. Quanta gente tinha feito planos antes da pandemia, quanta gente ficou, amigos nossos, ficaram. Tinha planos. Amados, lembrem-se das coisas que foram ditas pelos santos profetas.
Agora, preste bem atenção, só que ele diz aqui, vai ter escarnecedor, zombador, que vai dizer, ih, esse negócio de volta de Jesus, ó, eu ouço há muito tempo. Aí o Espírito Santo, através de Pedro, explica, sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo. Porque ele é de longo ânimo. Ele está dando um tempo para as pessoas processarem as informações dos pregadores, dos mensageiros. Está dando um tempo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Está aqui. Interessante, né? Enquanto muita gente está falando aí de carros, roupas e posições nos púlpitos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele falou do quê? De arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Olha só, a grande diferença. Primeira ressurreição, quem ressuscita? Os santinhos? Não. Aqueles que se arrependeram. Segunda ressurreição, a ressurreição para a morte, para o lago de fogo e enxofre. Aqueles que não se arrependeram. Jesus vem com poder e grande glória. Todas as tribos da terra se lamentarão. Ele vem. Ele não vem como ele estava aqui, você vê na série aí, está muito bem encenado, na série da Record. Jesus, aquele ator, ele trabalha bem. Inclusive, ele está sendo muito edificado com aquilo que ele representou. Aí Jesus vem, e aí a gente pode chamar aquele estado, teologicamente, de teofania. Ele veio teofanicamente, ou seja, uma manifestação de Deus para que os homens pudessem suportar a sua presença. Ele comia a comidinha gostosa de Marta, ele comeu peixe lá na beira, lá na praia, na fogueira, no braseiro. Ele era um homem que gostava de viver. Ele estava. Agora ele vem como ele é. E todas as tribos da terra se lamentarão. Porque para suportar a sua glória, para conseguir se alegrar com a glória de Cristo, é necessário ter passado pelo processo de ressurreição ou de transformação. É interessante, né? Você não quer morrer? Você sabia que quem morre tem uma vantagemzinha em relação a quem vai estar vivo? De modo algum nós precederemos os que já dormem. Eles ressuscitam primeiro. E depois, na sequência, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis, e com condições de ver a glória do Senhor, com poder e grande glória, ouvir o som de trombeta, coisas lindas, maravilhosas. Agora, aqueles que não passaram pelo processo, as tribos da terra não aguentam, morrem todos. O planeta Terra fica coberto de cadáveres, porque não suportam a glória do Senhor. Como disse o profeta, ela vai ficar, serão como esterco, como esterco. Aí nós vamos para Jerusalém celestial. Ficamos lá uns diazinhos, né? Um dia para o Senhor é como? A gente fica lá uma fériazinha de um dia. Vou te dar
uma folguinha de um dia. E aí você fica lá, vai para a árvore da vida, você vai contemplar a glória do Cordeiro, encontrar o Simão Pedro, eu queria te conhecer, meu irmão, encontrar o Paulo, todos agora com o corpo glorioso. E aí, quando está acabando esses 1000 anos, acontece a ressurreição dos ímpios. É a segunda ressurreição. E aí, o demônio que tinha ficado preso, por que ele ficou preso? Porque não tinha quem enganar, não tinha, acabou, ficou ocioso. Já pensou que castigo ficar ocioso por 1000 anos? Você não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, ele fica 1000 anos. Aí diz, mas com essa ressurreição ele é solto. Ele é solto por quê? Porque vai ter ímpio para continuar enganando. E aí ele chega na cabeça dos ímpios e vai de um canto para outro, Gog e Magog, falando, nós vamos tomar aquele arraial, é nosso lá, é nosso. Nós vamos tomar aquela cidade. E aí eles se ajuntam, ele ressuscita Hitler, ele ressuscita Saddam Hussein, ele ressuscita outras pessoas, que se eu falar aqui você vai ficar chateado. Mas ele ressuscita essa galera toda ruim e diz, aquilo lá vai ser nosso. Aí, quando eles vão para cima do arraial, a Jerusalém está descendo do céu. E, naquele instante, desce fogo do céu e consome a todos. Essa ordem desaparece. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E a Jerusalém do céu é a mesma que vai ser colocada na nova terra. Você está se preparando para isso, querido? Você está se preparando para isso, querida? Vamos cantar? Vamos ficar de pé?